Antes de mais, queria agradecer ao Conselho Regional esta oportunidade. Eu acho que é sempre bom estar, sobretudo entre colegas, a debater estes assuntos. Eu procurei estruturar a minha intervenção hoje, arrumar aqui algumas ideias, mas também trazer-vos algumas das coisas que constam neste momento da proposta de lei de execução do regulamento, especificamente no que diz respeito, naturalmente, à vertente dos trabalhadores, e também trazer-vos alguma indicação daquilo que consta neste momento nas opiniões que o então grupo do artigo 29 emitiu já depois da publicação do regulamento, ainda antes da sua aplicação, em 2017, no fundo trazer aqui algumas questões a partir também dessas bases. Eu queria também, antes de mais, arrumar um bocadinho ideias, porque acho que é importante, sobretudo quando nós começamos a mergulhar em questões, nas variadíssimas e difíceis questões e desafios que a própria interpretação do regulamento nos traz, é muito bom, de vez em quando, dar um passo atrás, voltar a arrumar ideias, voltar a ir aos conceitos básicos, porque verdadeiramente muitas dúvidas que por vezes temos, acabamos por conseguir resolvê-las revendo e voltando aos conceitos básicos e à estrutura básica. E por isso eu quis começar esta intervenção precisamente por esse ponto. Bom, antes de mais, quando nós falamos em dados pessoais, já sabemos que o nosso quadro legal relevante, aquele que temos neste momento, por um lado, é-nos dado pelas disposições do regulamento. O regulamento já está publicado desde maio de 2016, mas efetivamente só iniciou a sua aplicação a partir do dia 25 de maio de 2018. Como regulamento que não pressupõe nenhuma legislação de transposição, é de aplicação direta. Apesar disto e dito isto não significa que não devamos esperar, porque devemos esperar, porque ela está, digamos, a ser discutida, legislação específica que, enfim, é apresentada, a proposta de lei é apresentada como uma proposta que assegura a execução na ordem jurídica interna do regulamento. Embora seja um regulamento e embora, de facto, em teoria, ele não necessite de nenhuma norma adicional para ser transposta, a verdade é que ele tem, eu vou-lhe chamar alguma atipicidade, mas não no sentido próprio. Ele tem alguma atipicidade porque é um regulamento em que, em várias matérias, e vamos ver que isso nos interessa hoje para aquilo que aqui estamos a falar, em várias matérias, prevê precisamente a possibilidade dos Estados-membros legislarem ou preverem alguma regulamentação específica. Vamos ter oportunidade só de ver algumas matérias em que há espaço para isso, outras em que não há espaço para isso, portanto não é evidentemente um espaço de liberdade aos Estados-membros, mas isso está de facto previsto. Mas quando tratamos especificamente e quando pensamos especificamente em temas de tratamento de dados pessoais ou proteção de dados pessoais que digam respeito a dados de trabalhadores, temos de considerar e conjugar as disposições do regulamento também com outras disposições. Desde logo o Código de Trabalho, porque de facto o Código de Trabalho inclui algumas disposições específicas em matéria de tratamento de dados. Já vamos ver que algumas, com a aplicação do regulamento, precisam de ser objeto de uma interpretação atualística, no sentido que algumas devem ser consideradas como têm sido derrogadas pelo regulamento, mas são essencialmente aquelas normas que encontramos no Código, que são normas meramente remissíveis, porque no Código de Trabalho, na verdade, e vamos ter a oportunidade de ver um ou dois exemplos, mas no Código de Trabalho nós encontramos algumas normas que dizem respeito a dados pessoais dos trabalhadores ou algumas atividades de tratamento de dados pessoais dos trabalhadores que têm, de facto, alguma substância, que trazem alguma coisa de novo, mas também encontramos um conjunto de normas que ou são meramente remissivas, no sentido de dizer a esta matéria aplica-se aquilo que está previsto na legislação da proteção de dados e, portanto, naturalmente que elas em si mesmas podiam não estar lá. A grande vantagem que têm é, por vezes, lembrar os laboralistas e aqueles que trabalham nestas áreas de que há ali um tema de dados, não é? E depois encontramos também algumas, e essas é que são aquelas que eu digo que se devem considerar que foram derrogadas com o início da aplicação do regulamento, algumas normas que fazem referência à necessidade de se ou proceder à notificação ou à autorização daqueles tratamentos de dados junto à CMPD. Como sabem, isso aliás foi referido logo no início da intervenção inicial, o modelo que temos no regulamento é um modelo diferente, no sentido de dizer
ao contrário do que acontecia no modelo anterior, que pressupunha um registro prévio ou uma notificação prévia ou autorização, consoante o tipo de dados que estivessem a ser tratados, ou até, em alguns casos, os tratamentos junto da, vamos lhe chamar, a Autoridade de Controle, é a designação atual, portanto, para nós a CNPD, Comissão Nacional de Proteção de Dados. Esse modelo deixou de existir com o regulamento, portanto, deixa de haver um modelo digamos, perguntar primeiro e fazer depois. À semelhança, aliás, daquilo que nós, na área do direito de trabalho, encontramos em várias áreas no que diz respeito, por exemplo, à ACT, não é? Portanto, temos muitas matérias em que, a uma altura, era necessário e impunha-se aos empregadores, em alguns casos registros, noutros casos pedidos de autorização, noutros meras informações ou registros, como digo. Também na legislação laboral houve uma tendência de alterar isso, não é? Portanto, outro conjunto de normas importante, o Código de Trabalho, naquilo que são, sobretudo na parte inicial, artigos 18, 19, 20, naquela parte inicial tem um conjunto de disposições especificamente sobre esta matéria, mas depois também a circunstância de haver alguma legislação avulsa, respeitando a matérias laborais, mas que também em si contém alguma regulamentação, algumas normas que podem ser relevantes e que, portanto, também têm de ser tidas em conta quando está em causa o tratamento de dados que esteja abrangido por essa regulamentação. Eu apresentei-vos ali dois exemplos, um muito expectável, que é o regime jurídico da segurança e saúde no trabalho, e depois também, por exemplo, aqui o regime do exercício da atividade de agência privada de colocação de candidatos a emprego. Porque, na verdade, e isso também foi aqui referido, quando nós falamos no tratamento de dados em contexto laboral ou tratamento de dados de trabalhadores, e eu vou focar muito mais nos trabalhadores do que nos prestadores de serviço, verdadeiramente nós podemos olhar para a linha daquilo que é uma vida de um contrato de trabalho, digamos, típico, e na verdade nós temos tratamento de dados pessoais não só do trabalhador no contexto e durante e na pendência da relação contratual de trabalho, mas também temos temas específicos de tratamento de dados no contexto anterior, pré-contratual, não é? E, portanto, o tratamento de dados de candidatos a emprego no contexto do recrutamento, mas também temos tratamento de dados pós-contratuais. Basta pensar, e estou a falar naturalmente, tratamento de dados pelo empregador. Estou a pensar, por exemplo, em algumas situações em que os empregadores, por exemplo, têm planos de complementos de pensão. Enfim, é um exemplo, mas muitos outros podem se pôr. E, portanto, outro aspecto que é importante, quando pensamos, embora de facto o nosso foco principal e as grandes questões de risco de intromissão na privacidade tipicamente surgem no contexto da relação laboral e no contexto do espaço e do tempo de trabalho, embora não necessariamente, não nos podemos esquecer destas franjas também quando falamos em tratamento no contexto laboral. Aquilo que vem no slide é uma transcrição do artigo 88 do regulamento, que é precisamente um exemplo de uma das normas do regulamento que prevê o tal espaço que os Estados-membros podem ter para regulamentação. E, portanto, desde logo se diz expressamente que naquilo que são matérias respeitantes ao tratamento de dados pessoais de trabalhadores no contexto laboral, os Estados-membros podem estabelecer, e agora uma nota que eu acho muitíssimo interessante e curiosa e tenho a curiosidade de ver se isto vai ou não acontecer. Reparem que o regulamento permite que isso seja feito no ordenamento jurídico ou em convenções coletivas, o que é curioso. Eu já encontrei uma ou outra convenção coletiva que faz algumas alusões à matéria de dados pessoais, embora muito colada àquilo que são as disposições que encontramos na legislação laboral sobre isso. Mas há de facto aqui um espaço, eu acho que ainda vai levar algum tempo para que, de facto, as entidades que têm poder de negociação e que têm poderes de representação designadamente dos trabalhadores, comecem, de facto, a identificar aqui um espaço
para a negociação coletiva, mas esta é uma matéria que pode, de facto, figurar em convenções coletivas e acho que é importante também estarmos atentos a isso. E, portanto, o artigo 88 diz-nos que os Estados-membros e, portanto, as legislações podem estabelecer normas mais específicas, sobretudo numa ótica de garantia e da defesa dos direitos e de liberdades dos trabalhadores no que diz respeito ao tratamento dos seus dados pessoais, tipicamente pelo empregador, não necessariamente, mas tipicamente pelo empregador. E depois dizem, nomeadamente, para efeitos de, e eu destaquei aquela exemplificação porque ela dá-nos precisamente o retrato dos tais 3 momentos, nomeadamente para efeitos de recrutamento, portanto numa ótica pré-contratual, para a execução do contrato de trabalho, indicando-se depois algumas áreas específicas em que isso pode fazer especialmente sentido, bem como para efeitos da cessação da relação de trabalho. E, portanto, parece que também, no que diz respeito a ex-trabalhadores, naquilo naturalmente que provenha e que tenha conexão com a relação de trabalho. Este mesmo artigo 88 dá-nos ainda algumas pistas sobre aquilo que podem ser as matérias típicas em que se convida de alguma forma os Estados a fazer, digamos, a legislar, com referência às normas que deem, digamos assim, uma especial tutela ou que possam sublinhar ou especificar aspectos relacionados com a transferência de tratamento de dados. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Transferência de dados pessoais num grupo empresarial. A nossa proposta de lei tem alguma coisa sobre isso, que eu acho até que pode ser um pouco preocupante. E os sistemas de controle no local de trabalho. Uma área que é particularmente sensível, não é? Eu não vou falar desenvolvidamente hoje sobre isto, os sistemas de controle do local de trabalho, mas esta é evidentemente uma área particularmente sensível e gradualmente a tendência é para que continue a ser assim. Porque, evidentemente, quanto mais desenvolvidas são as tecnologias que, no fundo, permitem fazer monitorização daquilo que é a atividade nos sistemas que constituem instrumentos de trabalho, muitas vezes o trabalhador, até formas de, no fundo, de monitorização que não são à primeira vista digamos, à vista desarmada, visíveis ao trabalhador, não é? E, portanto, este é de facto um ponto sensível. Eu hoje não vou falar muito sobre isto, até porque sobre isto há bastantes coisas e há bastante, digamos, material já desenvolvido, não só orientações e deliberações que a própria CNPD emitiu no contexto laboral, como também o próprio grupo do artigo 29 tem opiniões digamos, estudos de trabalho ou documentos de trabalho sobre isto e, portanto, é uma matéria bastante trabalhada, mas é de facto uma matéria crítica. É claro que está previsto que os Estados-membros que tomem estas medidas devem notificar a Comissão até 25 de maio de 2018 de qualquer alteração destas medidas e também, subsequentemente, de alterações que sejam introduzidas. É claro que isto não aconteceu no nosso caso, porque no nosso caso, por enquanto, ainda só temos uma proposta de lei. Podem ir seguindo aquilo que se está a passar no próprio site do Parlamento. Encontram também vários pareceres emitidos por muitas entidades, designadamente o próprio parecer da CNPD, a que eu vou fazer aqui referência relativamente a 1 ou 2 pontos. Mas, enfim, ainda temos só um projeto, ou melhor, uma proposta, que parece que também provavelmente vai sofrer várias alterações. Aquilo que vai ser o resultado final provavelmente vai ter, quanto a muitos pontos, várias diferenças, talvez não necessariamente quanto a esta matéria, mas este é, se quisermos, o ponto em que, digamos, o ponto em que estamos em matéria de quadro legislativo e daquilo que é a expectativa que podemos ter agora para os próximos meses. Voltando um bocadinho aos tais aspectos básicos, eu acho que é sempre importante não esquecermos que o conceito de dados pessoais é um conceito muito mais amplo do que, por vezes, se pensa, não é? Qualquer informação que diga respeito a uma pessoa singular que esteja identificada
ou que seja identificável, ou seja, a cuja identidade seja possível chegar, cruzando algum tipo de informação, portanto, com esforço, com custo, com tecnologia de nível razoável, alguém que esteja, cuja identidade não se conhece, mas a que se pode chegar, cruzando um identificador com a informação de identificação também indexada a esse identificador. Portanto, no fundo, e tudo aquilo que seja informação que diga respeito a essa pessoa singular, é dado pessoal. E, portanto, quando nós falamos e quando pensamos nos trabalhadores, tipicamente até estaremos a falar de dados respeitantes a pessoas identificadas. Tipicamente, não quer dizer que não possa haver, sobretudo nos tais sistemas de monitorização e de informação respeitante a pessoas identificáveis, não identificadas, mas ainda assim estamos no plano dos dados pessoais. Portanto, quando, e a categoria e o conceito de titular de dados é-nos dado precisamente através deste conceito de dados pessoais, não é? Ou seja, aquela pessoa singular a quem as informações dizem respeito, as categorias típicas de titulares que nós temos neste contexto são, como aliás já disse, o candidato a emprego, os trabalhadores, os reformados ou ex-trabalhadores. É claro que, e não vou dizer que estou a falar, por exemplo, nos tais falsos recibos verdes, é claro que também podemos ter tratamento de dados pessoais de prestadores de serviço, sobretudo, naturalmente, prestadores de serviço individuais, até mesmo em situações em que possa não ser discutível a natureza do vínculo e, portanto, até possamos não estar a discutir a qualificação do vínculo e se é um falso trabalhador independente, enfim. Mas eu refiro isto porque as orientações que o grupo do artigo 29 emitiu em 2017, portanto já tomando em consideração o regulamento, é claro que é preciso não esquecer que eles tomam em consideração muitos ordenamentos jurídicos, que em matéria de direito de trabalho, de facto, tem muitas distinções e há um leque muito vasto. Mas uma das coisas que o grupo do artigo 29 diz é não devemos restringir o entendimento de trabalhador para este efeito e para efeitos destas cautelas, como alguém que tenha necessariamente um contrato de trabalho com aquele empregador, ou melhor, com aquele responsável pelo tratamento dos dados. Portanto, é importante considerar que algumas das tutelas, não digo as que estão no Código de Trabalho, mas as que decorrem do regulamento, assim também interpretadas pelo Grupo de Trabalho do artigo 29, podem ser aplicáveis em termos iguais também a trabalhadores independentes que desenvolvam, tipicamente, que desenvolvam a sua atividade, sobretudo se desenvolverem a sua atividade em instalações da empresa e, portanto, num espaço, digamos assim, com domínio ou determinado pelo próprio empregador. Não esquecer que quando falamos em dados pessoais pode estar em causa de facto informação que é fáctica, mas também informação opinativa, informação verdadeira, falsa, conclusiva, construída pelo próprio responsável pelo tratamento a partir de outras informações respeitantes ao titular e, portanto, mais uma vez, chamar a atenção para o aspecto amplo que isto tem. Por outro lado, os dados podem constar em qualquer suporte, designadamente uma gravação de imagem, uma gravação de voz, isso também constituem ou podem constituir dados pessoais. Portanto, quando nós pensamos e transpomos isto para o contexto laboral, por exemplo, aquilo que são avaliações, resultados de avaliação atribuídas em cada ano a um trabalhador, por exemplo, avaliações psicológicas ou de outras características pessoais que o empregador faça, designadamente no âmbito de uma matriz de gestão de talento profissional, de progressão de carreira, são também dados pessoais. E, portanto, digamos, as regras, os princípios e os cuidados que o regulamento impõe, impõe-nos também para este tipo de informação e não só para aquilo que poderíamos, à primeira vista, pensar que seriam os tais dados típicos, biográficos, de identificação, de agregado, enfim, de carreira. E, por outro lado, também, quando falamos nos tais diferentes suportes, aquilo que seja, por exemplo, informações sobre a geolocalização do trabalhador que estejam instaladas em equipamento que seja disponibilizado ao trabalhador, são outro exemplo de dados pessoais que são tratados muitas vezes no contexto laboral
pelo empregador, sobretudo quando falamos de entidades, empregadores que têm, por exemplo, uma atividade que implica uma logística bastante sofisticada e em que é preciso otimizar essa logística, por exemplo, de distribuição, atividades de distribuição, são atividades típicas em que estas questões se levantam. Por acaso, o outro dia alguém me falou sobre uma empresa que queria instalar, tinha uns serviços de limpeza e de varredura e não sei o quê, e então questionavam se podiam instalar equipamentos de geolocalização nas vassouras. Não, mas reparem, agora reparem, não é? Eu também me ri, mas agora vamos pensar nisto, não é? Nós compreendemos que numa ótica de gestão empresarial, isto pode ser uma coisa crucial para ganhar eficiência, não é? Na própria atividade, não é? Para garantir até quando essa empresa presta serviços a outras entidades usando as suas equipas e tem, por exemplo, de assegurar determinados níveis de serviço, determinados tempos de resposta, garantir que as zonas que são efetivamente limpas cobrem uma determinada zona num determinado tempo. Imaginem, quer dizer, podemos imaginar, de facto, necessidades de atividade empresarial que justificam plenamente que isto possa ser um mecanismo posto ao serviço da eficiência da atividade e da eficiência empresarial. Compreendemos os riscos que isto representa, na medida em que, em cada momento, aquele empregador sabe exatamente onde é que o seu trabalhador está, se está a varrer ou se a vassoura está parada. Enfim, eu também ouvi falar numa entidade que queria pôr sensores, coisa diferente, já não é geolocalização, mas queria pôr sensores nas cadeiras dos trabalhadores para perceber se estão sentados a trabalhar, se não estão. Mas quer dizer, depois a partir daqui há muito mais coisas do que por vezes nós imaginamos, não é? E que nós podemos compreender, e vamos falar um bocadinho sobre isso, podemos compreender, e pode haver muito válidas e boas razões de eficiência empresarial e de atividade que justifiquem determinadas medidas, mas compreendemos que podem ser medidas que implicam também um risco de intromissão para a privacidade dos trabalhadores, ainda que estejam no seu local de trabalho. Portanto, já não estou a falar naquela outra questão que é o trabalhador ter um equipamento que tem geolocalização e que pode usar também para fins privados e que leva para casa para o fim de semana. Já nem estou a falar nisso, não é? Agora mesmo só falando no ambiente estritamente de tempo de trabalho e de local de trabalho. Mas mesmo aí há preocupações, digamos, de privacidade que é um pouco aquilo que disse sobre o trabalhador vidro, não foi? Exatamente. Eu lembrei-me logo que foi da indústria do vidro, mas não tem nada a ver. Mas é isto. E, portanto, é claro que tudo isto foi aqui à volta do conceito de dado pessoal, mas, e como digo, vamos voltar aos tais aspectos básicos. Sempre que estamos digamos, a analisar uma situação para perceber se ela pode ou não ser executada pelo empregador, se pode, dentro de determinadas circunstâncias, na óptica do tratamento de dados pessoais, a primeira coisa, evidentemente, que temos de ver é, mas está em causa tratamento de dados pessoais, que dados, que tratamentos, não é? Depois, eu queria também lembrar, isto aqui também já foi referido, e eu uso esta expressão, os dados pessoais não são todos iguais para efeitos legais, uso isto apenas para dizer, há dados relativamente, ou categorias de dados relativamente aos quais, isso já vem de trás, não é agora uma coisa do regulamento, relativamente aos quais se reconhece maior sensibilidade, aliás, são muitas vezes designados por dados sensíveis, categorias de dados sensíveis, o regulamento fala na expressão categorias especiais de dados, e quanto a esses, existe de facto uma regulamentação, vamos dizer, mais apertada, para simplificar. Já vamos ver alguns aspectos. Que dados são esses? As categorias especiais de dados que estão indicados no regulamento são estas que vêm ali listadas. As que estão a azul são aquelas que podemos tipicamente encontrar, categorias especiais de dados que encontramos frequentemente em contexto laboral, não é? Portanto, informação sobre filiação sindical, alguma informação de saúde, incluindo dados genéticos,
e aqui sabemos que há também regulamentação especificamente laboral com algumas restrições, e também os dados biométricos, sobretudo naquilo que são sistemas de controle da assiduidade ou de gestão e controle de acessos. Eu faço ali referência ao caso especial dos dados da vida privada, apenas para dizer o seguinte: saberão, esta é uma matéria, aquilo que são as categorias especiais de dados, que não está na disponibilidade dos Estados, não é? Portanto, os Estados não podem depois fazer uma lista mais comprida daquilo que são as categorias especiais de dados, nos termos do regulamento. Saberão que na nossa lei, digamos, anterior, mas que ainda não foi revogada, foi derrogada em alguns dos seus pontos pelo regulamento, mas verdadeiramente a Lei da Proteção de Dados 98, neste momento, ainda não foi revogada, enquanto tal. Tinha também um rol de dados sensíveis e encontrávamos nesse rol uma referência à vida privada, como uma categoria especial de dado ou como dados sensíveis. Não encontrávamos, apesar dessa lei ser uma lei de transposição da Diretiva de 95 sobre esta matéria, não encontrávamos uma referência aos dados da vida privada nesse rol da diretiva, mas aí estávamos a falar de uma diretiva, não é? A razão para os dados da vida privada constarem desse rol, na altura, tinha a ver com a circunstância da nossa Constituição conter, digamos, uma tutela especial para esta categoria de dados, no artigo 35, e daí o legislador ter incluído, para garantir essa tutela especial, a categoria de dados da vida privada na listagem daquilo que eram os dados sensíveis. Isto é, se quiserem, uma alteração, uma mudança, em termos no caso português, pelo menos, daquilo que devemos entender como integrando ou não a categoria especial de dados, ou os dados sensíveis. Mas a razão por que eu faço referência a isto são, para já, duas. No que diz respeito à proposta de lei, já vos disse, não tem lá nenhuma listagem de categorias especiais de dados, e nem poderia ter. A CNPD emitiu um parecer sobre essa proposta de lei, em que também diz isso exatamente, diz, não há nenhuma lista, nem tinha de haver, notamos que não há nenhuma referência aos dados da vida privada, também não podia haver, mas, diz a Comissão, é preciso não esquecer que existe uma tutela específica decorrente da Constituição, é preciso não esquecer que, apesar de poderem não ser categorias especiais de dados, ou seja, não lhes são aplicáveis as restrições, digamos, legais que resultam das disposições, já vamos ver, específicas do regulamento sobre esta matéria, mas são dados e são um tipo de informação que envolvem algum nível de sensibilidade adicional. E, portanto, é preciso ter isso em conta, sobretudo quando se avalia se pode ou não tratar aqueles dados, qual é o fundamento que permite suportar o tratamento de dados quando os dados sejam da vida privada. Ou seja, a CNPD foi avisando, atenção, que se os dados que, e agora vamos pensar no empregador, que o empregador trata são dados da vida privada respeitantes ao trabalhador, é preciso saber que, apesar de não serem categorias especiais de dados, justificam-se especiais cuidados no tratamento desses dados. E eu refiro isso porque nós, no caso concreto do Código de Trabalho, encontramos uma disposição específica, no artigo 17, que diz, e relembro, conhecem-na, não é? Que o empregador não pode exigir a candidato a emprego ou a trabalhador que preste informações relativas à sua vida privada, esta é a regra, depois temos a exceção, ou à sua saúde ou estado de gravidez, salvo quando estas sejam estritamente necessárias, no caso dos dados da vida privada, e relevantes para avaliar da respectiva aptidão, no que respeita à execução do contrato de trabalho e seja fornecida por escrito a respectiva fundamentação. Ou seja, não só tem de haver um vínculo de essencialidade e de relevância e total pertinência daquela informação especificamente solicitada para aquilo que são para a avaliação da aptidão, não é? No que respeita à execução do contrato, como também, neste caso, impõe-se ao empregador que forneça, que justifique essa necessidade. Porque, obviamente, todos sabemos, para que o trabalhador possa estar em condições de sindicar isso mesmo, não é? E, portanto, de facto, apesar de não ser uma categoria especial de dado, porque nós temos também uma restrição específica no Código de Trabalho relativamente à possibilidade de pedir informações e, portanto, devemos também interpretar e, portanto, de tratar dados
respeitantes à vida privada do candidato ou do trabalhador, devemos sempre ter em consideração esta limitação do artigo 17. Depois, ao nível das perguntas, depois podemos tratar um bocadinho de uma das muitas coisas que se discute é, pode ou não o empregador, ou o potencial empregador, fazer uma espécie de seguimento daquilo que são os interesses e a atividade do seu trabalhador em redes sociais de acesso público, que estejam, não é, com perfis de acesso público, pode ou não o empregador fazer essa, digamos, no fundo, essa colheita de informação e tomar decisões em função disso, designadamente em matéria de candidatos a emprego, não é? Deixa-me cá ver o que é que ele tem. Nos Estados Unidos, depois houve uma série de decisões e até de legislação específica sobre isso. Esta matéria dos dados pessoais varia muito de Estado para Estado, mas em determinada altura houve alguns empregadores que nas entrevistas de recrutamento pediam aos candidatos que abrissem a sua página de Facebook, ou o que fosse, ou Instagram, não é? Para poderem consultar ali. Outros pediam mais, pediam a password, ou pediam para ser amigos, para serem incluídos como amigos daquele candidato, precisamente para poder fazer esta monitorização daquilo que era a vida nas redes sociais daquele candidato. A mesma coisa pode-se pôr relativamente ao trabalhador. Depois podemos falar um bocadinho sobre isso e deixo aqui o repto. É claro que aqui, eu agora não referi a propósito do artigo 17, foquei muito nos dados da vida privada, mas é preciso não esquecer que também temos, de facto, aqui regras específicas relativamente a dados respeitantes à saúde ou estado de gravidez. Já estes dados, já esta informação, cai na categoria especial de dados, não é? Do regulamento, dados sobre a saúde. Enfim, é sempre bom também não esquecer que o conceito de tratamento de dados, nós falamos muito de tratamento, é sempre bom não esquecer e de vez em quando ir rever o que é tratamento, mas basicamente esta é uma revisão que precisamos fazer menos, porque pode-se dizer que tudo aquilo que se faça com dados pessoais é tratamento de dados pessoais. Eu já disse isto várias vezes e esta expressão não é minha, muitas pessoas dizem isso. Por enquanto parece que só a memorização na mente humana é que ainda não é tratamento de dados pessoais. Portanto, se ficarem com essa referência, é quase um conceito que não precisamos de ir ver. Os conceitos de responsável pelo tratamento e de subcontratante, é também importante não esquecermos a distinção entre estes conceitos por várias razões. Primeiro porque apesar de quer o responsável, quer o subcontratante terem deveres próprios, decorrentes designadamente diretamente do regulamento, e aqui também temos uma alteração relativamente àquilo que era a legislação anterior, porque tipicamente na legislação anterior o subcontratante não teria tantos deveres próprios como tem agora, quase que se podia esconder atrás do responsável, por assim dizer. Isso não é assim. Mas é importante, mais uma vez, em cada situação, e nem sempre é fácil, em algumas situações práticas, e podemos dar alguns exemplos no contexto laboral, fazer uma distinção clara, sobretudo se algumas entidades são subcontratantes ou se são responsáveis pelo tratamento. Eu vou lançar aqui só alguns desafios para pensarem. É claro que o conceito é responsável pelo tratamento, é aquela entidade. Tipicamente será o empregador, em tudo o que diz respeito a matérias de tratamento de dados pessoais. Tipicamente será o empregador, não é? Portanto, a pessoa singular ou coletiva, agora não interessa, aquela entidade que individualmente ou em conjunto com outras determina as finalidades e os meios do tratamento de dados pessoais. Escusado será dizer, parece-me, numa situação de pluralidade de empregadores, teremos tipicamente o exemplo de uma situação de tratamento por responsáveis conjuntos. É um bom exemplo em matéria laboral daquilo que podem ser responsáveis conjuntos. Já o subcontratante é alguém ou uma entidade que materialmente desenvolve atividades sobre os dados pessoais que se qualificam como tratamento de dados pessoais. Simplesmente não o faz por conta própria, falo por conta do responsável do tratamento. E, portanto, é muito, digamos, fácil encontrarmos exemplos que podem ser relativamente claros no contexto laboral.
por exemplo, uma entidade a quem são entregues tarefas de fazer o cálculo do processamento salarial, por exemplo, por conta do empregador, é o exemplo de um subcontratante. Materialmente ele desenvolve atividades de tratamento de dados, mas falo por conta do empregador. Situações que podem não ser tão claras são, por exemplo, no caso do trabalho temporário. No caso do trabalho temporário, como sabem, nós temos o empregador, que é a empresa de trabalho temporário, não é? O trabalhador e temos o utilizador. Em termos de relações contratuais, temos um contrato de utilização entre a empresa de trabalho temporário e o utilizador, temos o contrato de trabalho entre o trabalhador e a empresa de trabalho temporário e temos a prestação de trabalho executada pelo trabalhador temporário junto do utilizador, e também sabemos que há uma divisão até de responsabilidades legais, daquilo que podem ser algumas responsabilidades típicas do empregador, algumas delas a lei comete ao utilizador. Esse é um exemplo em que se podem levantar dúvidas. Eu não tenho conclusões definitivas sobre isso, mas parece-me que aquilo que faz mais sentido é considerar que em determinadas matérias o utilizador é responsável pelo tratamento de dados do trabalhador temporário e em outras matérias a empresa de trabalho temporário é responsável pelo tratamento de dados do trabalhador temporário. Parece-me que e não são responsáveis conjuntos, não parece que sejam responsáveis conjuntos. Mas, enfim, isto é uma coisa que há de ter que ser trabalhada e pensada. Isto é importante também, eu não vou falar sobre isso, porque se a relação entre estas duas entidades for uma relação de responsável e subcontratante, o regulamento exige, a lei anterior já exigia que a relação entre responsável e subcontratante estivesse titulada por contrato ou documento, instrumento vinculativo, que regulasse algumas matérias. O regulamento estabelece-o assim também e é bastante mais exigente naquilo que deve ser o conteúdo obrigatório do que deve ser regulado nesse contrato. O artigo 28 regula esta matéria, o artigo 28 do regulamento, e, portanto, saber se a relação entre duas entidades que, vamos dizer, partilham dados respeitantes a um conjunto de trabalhadores, saber se a relação que eles têm é uma relação responsável-subcontratante, ou se é uma relação de responsáveis conjuntos, ou se são duas situações de responsável pelo tratamento independentes, não é indiferente para resolvermos o modo de suportar a própria, vou-lhe chamar por simplificação, partilha de dados e troca de dados respeitantes àquelas mesmas pessoas que têm de ocorrer entre essas duas entidades. Não é? Se forem responsáveis conjuntos, o artigo 26 também exige que determinadas matérias sejam regulamentadas entre eles e, portanto, não é indiferente também por causa disso. E na prática, nas adaptações que as entidades estão a fazer, estão a levantar muitas dúvidas. Por exemplo, se nós pensarmos no seguro de acidentes de trabalho, sempre exemplos no contexto laboral. Seguro de acidentes de trabalho. Qual é o tipo de relação que existe, se existe alguma relação de subcontratação entre o empregador e a seguradora junto da qual foi contratado o seguro de acidente de trabalho. Na prática, há muitas situações, muitas entidades que, num primeiro momento, consideraram que a seguradora era seu subcontratante. A mim parece-me que não. A seguradora trata dados neste caso, os trabalhadores são segurados, são abrangidos por uma apólice, tipicamente uma apólice de grupo, não é? Enfim, é uma apólice específica porque também é obrigatória e de acordo com a apólice uniforme, não é? A mim parece-me que a seguradora é responsável pelo tratamento naquilo que é especificamente a cobertura que ela concede e não é a circunstância do empregador ter responsabilidades em matérias de acidente de trabalho e estar obrigado a transferir isso, que pode dizer que a seguradora, quando atua, está a atuar, portanto, não define os meios ou os fins daquele tratamento. Portanto,
aquilo que eu quero dizer é que nem sempre é claro. Acho que se nós fizermos uma nova conferência daqui a um ano, algumas coisas provavelmente vão estar clarificadas. Quer dizer, a comunidade jurídica e a comunidade empresarial vai tratando de começar a arrumar as coisas, não é? Mas neste momento são algumas dúvidas que se levantam. Queria dizer que, naturalmente, o subcontratante pode não ser o último, ou seja, o próprio subcontratante pode ter subcontratantes ulteriores ou subcontratantes, mas a lógica é sempre a mesma, não é? Em termos de, no fundo, aqui basicamente que tem é só uma referência a algumas áreas típicas na atividade empresarial, no que diz respeito a recursos humanos, em que encontramos exemplos múltiplos de tratamentos de dados. O regulamento estabelece um conjunto de princípios que impõe, cujo respeito impõe ao responsável pelo tratamento. Não vou falar agora sobre os princípios, mas queria-vos dizer que alguns, sobretudo se nós pensarmos naquilo que são as orientações que o Grupo do artigo 29 emitiu, alguns devem ser particularmente tidos em conta pelos empregadores quando está em causa o tratamento dos dados pessoais dos seus trabalhadores. Desde logo, o princípio da limitação das finalidades e da minimização dos dados. Nós temos uma tradição, se quisermos, eu chamo-lhe colecionismo de dados, não é? Ou seja, há um bocadinho a tendência para, uma vez adquirido um determinado dado e informação, nunca mais querer deitar fora, não é? Isso, de facto, não é compatível com aquilo que são os princípios impostos pelo regulamento. Portanto, por um lado, os dados pessoais só devem ser recolhidos, não porque nunca se sabe se não virá a dar jeito, isso está completamente fora do contexto dos princípios e dos deveres que decorrem do regulamento, apenas para propósitos específicos, bem especificados, e não devem ser conservados mais dados do que aqueles estritamente necessários para as finalidades subjacentes ao tratamento. O que significa que se impõe também aos empregadores, nos tratamentos de dados que fazem dos seus trabalhadores, fazer um pouco o exame e a consciência realmente de os dados que primeiro, quais são efetivamente as finalidades para as quais eu necessito de fazer o tratamento destes dados, não é? E os dados que eu estou a tratar são, de facto, os adequados, não são dados excessivos, portanto, todo esse exercício impõe-se também numa ótica de conformidade com o regulamento. Esta é outra vertente, a limitação da conservação, se quiserem, é uma outra vertente da minimização, agora numa ótica temporal. E os dados só devem ser guardados num formato identificável apenas enquanto forem necessários para a finalidade. É claro que, em muitos casos, isto levanta algumas dúvidas sobre quais são efetivamente os prazos de conservação que são adequados em matéria dos dados dos trabalhadores. Duas ou três coisas importantes a ter em conta. É evidente que, em muitas matérias, no direito do trabalho, ao contrário do que acontece noutras áreas, é uma área muito regulamentada, como sabemos, e, portanto, em muitas matérias até temos prazos legais, regras vinculativas, que até nos dão uma pista e uma indicação sobre prazos adequados para a conservação dos dados para determinadas finalidades. O que é preciso não esquecer é que os prazos de conservação, a adequação do prazo de conservação é vista em função da finalidade, não é vista em função do dado. Mas aquilo que se conserva é um dado. O que significa que isto só, no fundo, introduz um elemento de maior complicação, porque o mesmo dado, imaginem, nome do trabalhador, como é evidente, é tratado para várias finalidades diferentes, tipicamente para todas as finalidades, não é? E, portanto, para umas finalidades o prazo de conservação pode ser e para outros pode ser maior ou menor. E, portanto, claro que o que é que isto quer dizer? Isto não quer dizer que, nem quer dizer que eu posso tomar o prazo maior e continuar a tratar os dados para todas aquelas finalidades pelo prazo maior, não. Mas também não diz que eu, assim que atinja o primeiro prazo, tenho de apagar os dados. Também isso não, como é evidente, não é? Mas significa sim que tem de haver a própria forma de organizar os dados, os próprios receptáculos, digamos assim, sistemas que servem às diferentes finalidades e os dados podem ter de ser ajustados em função destas restrições.
E, claro, estes princípios, e aqui é muito importante, sobretudo o princípio da transparência, no sentido de dizer que é essencial que o titular dos dados, e, portanto, neste caso o trabalhador, seja informado sobre quais os tratamentos de dados que são efetuados, para que finalidades, como é que funcionam. Portanto, tratamento de dados à socapa, digamos assim, é algo que está totalmente fora de questão no contexto do regulamento. Uma das coisas, precisamente, eu como vos disse, o grupo do artigo 29 emitiu, nas várias opiniões, portanto, ainda antes da aplicação do regulamento, mas já depois da publicação, que emitiu, uma delas é esta 2/2017, precisamente sobre o tratamento de dados no contexto laboral. Esta opinião, aliás, em alguns pontos, vem complementar outras opiniões anteriores, salvo erro, uma de 2001 e uma de 2002, eu digo já, uma era a opinião 8 de 2001, sobre tratamento de dados no contexto laboral, e outra era um documento de trabalho de 2002, precisamente sobre a monitorização das comunicações eletrónicas no local de trabalho. Esta opinião vem, se quisermos, complementar as anteriores e digamos, colocar a análise, muitas das análises já feitas no contexto do regulamento. Um dos pontos, e eu aqui apenas selecionei alguns aspectos que podem ser importantes desta opinião, um dos pontos que é focado e que é sublinhado na opinião é precisamente a importância da transparência e da informação nos tratamentos de dados feitos pelos empregadores e, portanto, na informação, digamos, lembrar os empregadores do dever que têm de que todos os tratamentos de dados e a sua finalidade devem ser devidamente comunicados aos trabalhadores, aos candidatos, a importância das políticas e normas internas sobre a monitorização e utilização de tecnologias serem claras, estarem facilmente acessíveis aos trabalhadores, claro, sempre que existam, mas existem mais do que aquilo que muitas vezes achamos, não é? E muitas vezes estes sistemas de monitorização nada têm a ver com um controle da própria atividade do trabalhador em si, não é? Muitas vezes são medidas para prevenir e preservar a informação de negócio. Portanto, muitas vezes os motivos para prevenir determinados acessos externos não autorizados e, portanto, muitas vezes nem sequer têm a ver com isso. É claro que há uma coisa que não podemos esquecer, é que também o nosso Código de Trabalho estabelece que não podem ser utilizados meios de vigilância à distância para controlar a performance, não é, do trabalhador. E aquilo que é importante retermos é que, pelo menos a nossa autoridade, tem uma interpretação sobre aquilo que é um meio de vigilância à distância bastante amplo. É claro que o grupo do artigo 29 também, digamos, apresenta como princípio importante, sempre que possível, os trabalhadores ou os seus representantes serem envolvidos na elaboração destas políticas. No caso concreto do nosso Código de Trabalho, há alguns tratamentos de dados, este é um exemplo de normas do nosso Código de Trabalho, alguns tratamentos de dados carecem de parecer da Comissão de Trabalhadores. Tem ali 2 exemplos apresentados e isto mantém-se, não é? Estas normas também fazem referência, por exemplo, aos registros e às notificações à CNPD. Nessa parte, naturalmente, devem-se considerar como derrogadas. Outro aspecto que a opinião 2/2017 também sublinha é precisamente o tal princípio da limitação das finalidades e limitação dos dados. Portanto, a importância de fazer sempre, do empregador, fazer sempre uma avaliação, digamos assim, sobre a proporcionalidade dos tratamentos de dados que está a efetuar. É claro que isto é particularmente verdade quando falamos em tratamentos de dados que recorrem, sobretudo, a tecnologias e, portanto, a automatismos. Não é? Um aspecto importante é, de facto, perceber se, para aquela finalidade, por um lado, aquele tratamento é necessário, mas também perceber se não seria possível um tratamento menos intromissivo que servisse exatamente a mesma necessidade e a mesma finalidade. E, portanto, este exercício, efetivamente, impõe-se aos empregadores. E quando eu digo impõe-se aos empregadores, eu acho que se impõe, mas não é só enquanto exercício teórico, no sentido do empregador, no isolamento do seu gabinete, pensar sobre isto e ficar satisfeito com o que tem, ou não ficar satisfeito com o que tem e mudar aquilo que tem.
É importante também, precisamente por causa do princípio, digamos, do accountability ou da responsabilização, ou seja, as entidades devem estar em posição, devem não só cumprir, como estar em posição de demonstrar que cumpriram. Isto significa que, para algumas destas matérias, é importante que o empregador, e não estou a dizer isto num sentido artificial, construa o seu dossiê, não é? Ou seja, documente precisamente este exercício que fez e quais foram efetivamente as medidas de atenuação da intromissão, de memorização do risco, de garantia de privacidade adicional, de envolvimento efetivamente de estruturas representativas que teve em conta para determinados tratamentos, sobretudo aqueles que sejam mais atípicos. Uma das coisas que é importante no contexto laboral pensarmos é o seguinte: é claro que as entidades não podem tratar dados porque sim, não é? Eu não trato dados porque me apetece tratar dados. Para suportar qualquer atividade de tratamento de dados é necessário que exista um fundamento de licitude que, vamos dizer, justifique, não é? Que torne lícito o tratamento para aquela finalidade. Portanto, perceber se eu tenho ou não um fundamento de licitude para tratar dados é sempre fazê-lo por referência a uma finalidade, mas também por referência aos dados depois que servem essa finalidade, no exercício de adequação, proporcionalidade, etc. Aquilo que aqui vem do lado esquerdo são aquilo que são os fundamentos de licitude que estão previstos no regulamento, muitos deles, na generalidade, até já transitam da regulamentação anterior, aqueles que podem ser os fundamentos de licitude que podem suportar um tratamento de dados. E vamos pensar no contexto laboral, alguns deles são muito característicos, por exemplo, a execução de contrato. Quando se fala em execução de contrato, fala-se em execução de contrato celebrada entre o responsável e o titular dos dados, não é qualquer contrato, não é? Eu aqui é que pus isto por uma questão de simplificação. Portanto, é evidente que há muitos dos tratamentos que são feitos pelo empregador são feitos precisamente e são necessários para que possam ser cumpridos os deveres e exercidos os direitos decorrentes do próprio contrato de trabalho. Não é? E, portanto, este é um dos fundamentos de licitude que frequentemente encontramos em contexto laboral. Por outro lado, o tratamento ser necessário para cumprimento de uma obrigação jurídica do responsável pelo tratamento. É outra área em que encontramos exemplos múltiplos no direito de trabalho, não é? Nós temos o artigo 202 do Código de Trabalho. Eu, empregador, sou obrigado a manter um registro do tempo de trabalho. Esse registro de tempo de trabalho tem que ter um conjunto de informação e tenho de o manter pelo prazo de 5 anos. Portanto, evidentemente, e tenho de o manter acessível para consulta, por exemplo, pela Autoridade das Condições de Trabalho. Portanto, todos esses tratamentos, nesse caso concreto, naturalmente é um tratamento de dados, daqueles dados que eu faço para aquela finalidade, para cumprimento de um dever legal, de uma obrigação jurídica. Portanto, estes são alguns exemplos. Existe também um fundamento de licitude, que é o do tratamento servir um interesse legítimo do responsável pelo tratamento ou de um terceiro. Noto, antes de mais, que estes fundamentos de licitude de que estou a falar aqui do lado esquerdo são fundamentos de licitude para o tratamento de dados, vamos dizer, não sensíveis, certo? Portanto, são fundamentos de licitude que se aplicam quando não estiver em causa categorias especiais de dados. Quanto ao, eu queria só referir o fundamento do interesse legítimo, porque pode haver e podem surgir vários tratamentos de dados também no contexto laboral que correspondam a interesses legítimos, por exemplo, do empregador. Mas este é um fundamento de licitude que obriga a que haja um balanceamento entre esse interesse legítimo e vamos dizer, os riscos que aquele tratamento implica para os direitos e garantias do trabalhador em matéria de proteção de dados. Porque o regulamento diz, se houver um interesse legítimo do responsável pelo tratamento ou de terceiro, exceto se prevalecer sobre esse interesse legítimo as preocupações, os direitos e as garantias do titular dos dados em matéria de proteção de dados. Portanto, é importante ter em conta que mesmo em contexto laboral, de facto, haverá várias situações, até em que pode haver tratamento de dados
com fundamento em interesse legítimo do responsável, vamos dizer, do empregador, mas que o empregador, nesses casos, deve sempre fazer uma ponderação e, desejavelmente, documentar essa ponderação. Essa ponderação pode ser, não só em abstrato, digamos, este tratamento, quais são os riscos que ele implica para os direitos e as garantias do titular, do trabalhador, nesta perspectiva de dados, mas também que medidas é que eu posso introduzir para atenuar esses riscos. Tenho ou não meios alternativos de tratamento menos intromissivos que podem servir este propósito e este interesse legítimo, portanto, esse exercício deve ser feito. Quando estão em causa categorias especiais de dados, já os fundamentos de licitude são mais, se quisermos, restritos. Há vários que são típicos do contexto laboral. Por exemplo, cumprimento de obrigações e exercício de direitos específicos do responsável pelo tratamento ou do titular em matéria de legislação laboral, de segurança social e proteção social. Portanto, aqui temos, de facto, um fundamento de licitude específico. Também medicina preventiva ou de trabalho, diagnóstico médico, também no contexto específico do direito de trabalho. Eu queria fazer uma referência ao consentimento do trabalhador, porque, enfim, quem já olhou um bocadinho para isto sabe que o regulamento é bastante exigente. O consentimento pode ser um fundamento de licitude de tratamento de dados e pode ser, quer no contexto dos dados não sensíveis, quer, nesse caso, um consentimento explícito no contexto das categorias especiais de dados. Eu lido com reservas porque desde que também existam medidas e garantias implementadas, enfim, o regulamento tem sempre, nós lemos e depois tem sempre mais qualquer coisa à frente. Isso é uma coisa importante quando aplicamos o regulamento, nunca esquecer de ler os números até ao fim, porque há sempre umas exceções mais à frente, e portanto, mas isso nós já estamos habituados a isso, não é? Eu queria só fazer referência ao consentimento, porque no contexto laboral é evidente que o próprio regulamento em si é bastante exigente naquilo que é, vamos dizer, a qualidade do consentimento. Ele tem que ser livre, ele tem que ser informado, ele tem que ser específico, ou seja, não são consentimentos cobertores, são para finalidades específicas, ele tem que ser inequívoco ou, em alguns casos, no caso das categorias especiais de dados, mesmo expresso, explícito, e, portanto, há, por um lado, desde logo, uma exigência especial no que diz respeito ao fundamento de licitude, consentimento. Quando, para além do mais, o consentimento pode ser retirado em qualquer momento, como fundamento de licitude, e o próprio responsável tem que manter uma evidência, uma prova, tem que estar em condições, se quisermos, tem o ónus da prova de que obteve o consentimento e de que obteve o consentimento com aquela qualidade, digamos assim. Ora, é importante ter em conta que mesmo o grupo do artigo 29, aqui na opinião 2/2017, é, em regra, cética relativamente ao consentimento como fundamento de licitude do tratamento de dados de trabalhadores. É importante termos isto em atenção. É evidente para todos o porquê, não é? Porque a posição a típica posição de que se fala tantas vezes para efeitos de direito de trabalho, de desequilíbrio ou de dominância, digamos assim, entre o trabalhador e o empregador, leva a que, não é que ela seja excluída, mas a que se desconfie do fundamento de licitude de consentimento quando esteja em causa o tratamento de dados de trabalhadores. É curioso, e aquilo que tem aqui é o artigo 28 da proposta de lei. O artigo 28 da proposta de lei, seguramente, quando a lei sair, vai estar diferente. Porque diz-nos duas coisas. Fala aqui sobre o consentimento e diz-nos que, bom, por um lado diz que o empregador pode tratar os dados pessoais dos seus trabalhadores nos termos definidos no Código de Trabalho e respectiva legislação complementar ou noutros regimes setoriais com as especificidades estabelecidas no presente artigo. Tudo bem, é uma norma de apresentação, de enquadramento, não é? Portanto, tudo bem, isto não diz nada. Mas depois diz-se, salvo norma legal em contrário, o consentimento do trabalhador não constitui requisito de legitimidade do tratamento dos seus dados pessoais quando, se do tratamento resultar uma vantagem jurídica ou económica para o trabalhador. Já vamos falar sobre essa situação.
se esse tratamento estiver abrangido pelo disposto na linha B do número 1 do artigo 6º. A linha B do número 1 do artigo 6º do RGPD é o fundamento de licitude do tratamento que seja necessário para execução de um contrato ou para diligências pré-contratuais solicitadas pelo titular dos dados. Portanto, esta linha B é um pouco incompreensível porque, naturalmente, que se o tratamento for necessário para a execução de um contrato, designadamente, ele tem um fundamento de licitude diferente do consentimento e o consentimento não faz sentido estar a solicitar consentimento para aquele tratamento porque existe um fundamento de licitude diferente para aquele tratamento, não é? E, portanto, depois temos a outra situação que diz, salvo norma legal em contrário, o consentimento não constitui requisito de legitimidade do tratamento dos seus dados pessoais se do tratamento resultar uma vantagem jurídica ou económica para o trabalhador, ou seja, parece que só poderia ser usado se do tratamento não resultasse nenhuma vantagem jurídica ou económica para o trabalhador. Ora, e ainda a CNPD diz, isto deve ser um lapso de redação, porque precisamente a opinião 2/2017 diz que um dos casos em que esse tratamento, em que esse consentimento até pode eventualmente ser um fundamento de licitude, é para situações em que o tratamento diga respeito a finalidades das quais podem resultar algumas vantagens. Exemplos disto podem ser. O empregador tem determinados planos de benefícios, por exemplo, planos de benefícios alternativos que o titular pode, que o trabalhador pode escolher e a que pode aderir, e, enfim, vamos admitir que não correspondem a um dever contratual, portanto, são benefícios atribuídos a título de mera tolerância, que podem ser retirados em qualquer momento, aquelas coisas que nós, no direito de trabalho, tanto discutimos tantas vezes, não é? Mas vamos admitir que esse é o enquadramento. Esse pode ser, eventualmente, uma situação em que o tratamento de dados para aquelas finalidades pode, eventualmente, fundamentar-se em consentimento. E aí, precisamente, porque há a atribuição de um determinado benefício. Portanto, isto é o que está neste momento no projeto, quanto a esta matéria, ou na proposta, mas acho que não é o que vai ficar, na proposta. Portanto, em contexto laboral, os fundamentos típicos de licitude de tratamento são, por um lado, a execução de contrato, são, por outro lado, o cumprimento de uma obrigação jurídica do responsável, tipicamente. Quanto, como digo, ao consentimento, o interesse legítimo também pode ser, mas com aquela importância de balanceamento, e outros, naturalmente, sobretudo aqueles típicos que nós vimos nas categorias especiais de dados. Com o consentimento, não significa que não possa ser, mas desconfiar do consentimento enquanto fundamento de licitude do tratamento. E, sobretudo, e eu refiro isto também porque havia uma prática passada que era muito uma prática de, pede-se consentimento para tudo e pronto, fica resolvido. E encontram muito contratos de trabalho com, no fundo, consentimentos para tudo e mais alguma coisa em matéria de tratamento de dados que verdadeiramente não têm significado enquanto consentimento válido ao abrigo do regulamento. E é preciso ter isto também em conta. Em relação à prestação da informação aos titulares de dados, já falámos um bocadinho sobre isso. É preciso, de facto, ter a percepção que o regulamento é bastante exigente no que diz respeito à informação a prestar aos titulares e, portanto, em contexto laboral, pelo empregador ao trabalhador. Isso significa que as entidades empregadoras devem revisitar, por um lado, todos os tratamentos de dados pessoais a que procedem no contexto laboral, encontrar soluções que, no fundo, permitam, quando seja o consentimento do fundamento de licitude, efetivamente, para já estar certo que deve ser esse o fundamento de licitude, e sendo, então, garantir que o consentimento é obtido com garantias de liberdade, de informação, enfim, no fundo, os requisitos necessários para isso. E, claro, se for consentimento, também estabelecer procedimentos que permitam que esse consentimento seja retirado. Não é? Em todos os outros casos, naturalmente, isso não está em causa. Queria só fazer referência agora, para terminar, a duas alusões que constam também na proposta de lei, nesta matéria, e uma diz respeito à transferência de dados pessoais de trabalhadores entre empresas que se encontram em relação de domínio ou de grupo. A proposta tem uma norma específica e é uma norma restritiva.
porque basicamente o que diz, como vem ali no número 7, é que esta transferência, portanto, ou entidades que se encontrem em relação de domínio ou de grupo ou que mantenham estruturas organizativas comuns, e nós, os laboralistas, dizemos onde é que eu já ouvi isto, não é? Só é lícita nos casos de cedência ocasional de trabalhador. E, claro, na medida em que seja proporcional, necessária e adequada aos objetivos a atingir. Eu acho que esta norma é bastante preocupante. É bastante preocupante. Bom, em primeiro lugar, eu acho que ela é preocupante, sobretudo para aquilo que são empregadores, de facto, estabelecidos em grupo, um conjunto de sociedades diferentes, que funcionam e em que a própria permeabilidade, digamos assim, e a evolução de carreira é feita muito nas diferentes entidades, não é? E em que muitos aspectos de tratamentos de dados estão centralizados ou são partilhados, nesta ótica de evolução e de mobilidade também do trabalhador. E, portanto, isto pode ser uma questão preocupante para os empregadores. Não sei exatamente como é que isto vai ser. Agora, há uma coisa que deve ser dita também, que é, esta norma também tem que ser devidamente e corretamente interpretada. Porquê? Porque há algumas situações que podem parecer estar abrangidas por esta situação, ou melhor, que pode parecer que estão abrangidas por esta proibição ou limitação, mas na verdade não estão. O exemplo que eu vos dou sobre a pluralidade de empregador. Numa situação de pluralidade de empregador, naturalmente não há transferência de dados pessoais de uma entidade para a outra. Há dois responsáveis conjuntos. E, portanto, esta partilha, num contexto de pluralidade de empregadores, não viola esta limitação. Outro exemplo também são aquelas situações em que, em grupos empresariais, há uma empresa que concentra, por exemplo, serviços partilhados. Isto é muito comum em determinados grupos empresariais, em que, apesar de serem vários os empregadores e os trabalhadores dos diferentes empregadores, por exemplo, o trabalho de processamento salarial ou outros trabalhos em matéria de gestão de recursos humanos, e eu não estou a falar do exercício do poder de direção, nem nada disso nuclearmente ou materialmente laboral, não é? Estão entregues ou confiados apenas a uma entidade, onde estão, por exemplo, sediados serviços partilhados de todo o grupo. Numa situação dessas, na verdade, nós temos uma relação de subcontratação e ela não está abrangida aqui por esta restrição. Portanto, o alerta que eu queria fazer é, atenção, que mesmo esta norma tem que ser interpretada devidamente e, portanto, lá voltamos nós aos tais conceitos básicos que eu digo que devemos revisitar. Um outro aspecto que vos queria referir a propósito da proposta de lei é a referência que é feita ao tratamento de dados biométricos dos trabalhadores. Relembro, categoria especial de dado. E o número 6 da proposta do artigo 28 diz: o tratamento de dados biométricos dos trabalhadores só é considerado legítimo para controle da assiduidade e para controle de acessos às instalações do empregador. Por um lado, isto é uma norma restritiva, mas por outro lado, eu penso que ela deve ser interpretada também como uma norma permissiva. Ou seja, ela é restritiva no sentido de dizer que o nosso legislador considera que não é lícito o tratamento de dados biométricos para finalidades, em contexto laboral, não é? Para finalidades diferentes destas. Mas parece-me também que diz que existe um fundamento de licitude e, por exemplo, não necessita de consentimento o tratamento de dados, destes dados para estes contextos. São categorias especiais de dados e, portanto, também é preciso não esquecer que os fundamentos de licitude são mais restritivos. No caso do Código de Trabalho, nós temos, relembro, uma disposição que fala sobre dados biométricos, sobre o tratamento de dados biométricos em contexto laboral. É claro que quando a proposta de lei se transformar em lei, estas normas continuam, a menos que em alguma parte sejam revogadas, mas continuarão em vigor. É claro que daqui é preciso reter que estes tratamentos, considerando o Código de Trabalho, naturalmente já não haverá nenhuma notificação, portanto esta notificação para a CNPD isso não é aplicável, mas o parecer da Comissão de Trabalhadores parece-me a mim que continua a ser exigível e assim conjugamos também estas duas normas. E era essencialmente o que vos queria dizer, queria-vos só dizer, porque isso pode ser útil, que a opinião que vos tenho vindo a falar do grupo do artigo 29
sobre também tratamento de dados no contexto laboral. Enfim, saberão uns que, em determinados casos, face ao regulamento, os responsáveis para certos tratamentos de dados têm de fazer uma avaliação prévia do impacto que esses tratamentos de dados vão ter sobre a proteção de dados e, digamos, a privacidade ou riscos para a privacidade que esse tratamento vai ter. Em determinados casos, segundo certos critérios, os responsáveis têm de fazer avaliações prévias de impacto. Qual é o impacto que este tratamento vai ter? Cria ou não riscos desnecessários para a privacidade? Quais são as medidas de atenuação que podem ou que devem ser implementadas, etc. Aquilo que eu vos queria dizer é que a opinião do grupo do artigo 29 identificou 9 cenários concretos de tratamento em contexto laboral, em que o grupo do artigo 29 considera que as novas tecnologias podem acarretar potenciais riscos para a privacidade dos trabalhadores e, portanto, seriam tratamentos relativamente aos quais seria aconselhável proceder a avaliações de impacto prévio. São estes que aqui estão indicados. Acho que é importante termos isto em conta, tendo também em conta que, pelo menos, se isso ficar na proposta, como está na proposta de lei, a própria proposta veio dizer que para aqueles tratamentos que tenham sido objeto de uma autorização prévia pela CMPD, quando elas ainda estavam em vigor, considera-se que o responsável fica dispensado de proceder a uma avaliação prévio de impacto daquele tratamento de dados, claro, na medida em que continua a ser exatamente o mesmo tratamento que foi autorizado, não é? De alguma forma considera-se que essa avaliação foi feita na apreciação, no processo de autorização. Portanto, temos aqui, relativamente ao ambiente laboral, algumas indicações que são úteis e que devem ser tidas em conta pelos empregadores. É essencialmente o que vos queria dizer, porque os outros pontos sobre o Data Protection Officer, naturalmente não vou falar, foram mais do que claramente tratados na exposição anterior. Muito obrigada.